E olha, a agenda verde da John Deere, uma das maiores empresas de máquinas agrícolas do mundo, vem sendo questionada pelos investidores. Quem conta pra gente é o repórter do AgFeed, Gustavo Lustosa, que já aparece aqui comigo em tela. Gustavo, a gente tem o encontro anual de acionistas chegando. Vai ter torta de climão nesse encontro dos acionistas da John Deere? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, meu caro. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Pois é, daqui a um mês, dia 25 de fevereiro, a John Deere faz aquele encontro anual com seus acionistas e é um encontro onde ela vota muita coisa, delibera algumas ações para o ano e dentre esses investidores, a gente tem alguns investidores ativistas, mas diferente do passado, onde os investidores ativistas eram aqueles que cobravam por políticas ESG nas empresas, hoje em dia o jogo virou e os investidores ativistas são aqueles que são contrários às políticas ESG, contrários, nesse caso agora, à agenda verde. A gente está falando de um grupo ali que tem pouco mais de US$ 2.000 em ação, uma posição ultra pequena na John Deere, mas que vai levar para esse encontro aí de acionistas a proposta para que a John Deere traga maiores informações sobre o retorno que essa agenda verde, ou seja, o retorno financeiro que essas políticas de sustentabilidade trazem de fato no bolso ali da empresa. A gente está falando do grupo National Center for Public Policy Research, é uma sigla ali NCPPR, é um grupo conservador dos Estados Unidos que está muito ligado a uma agenda contra essas políticas de diversidade, contra políticas de inclusão e agora mirando a essas políticas de clima também, de sustentabilidade. Esse grupo arquivou na SEC, que é a CVM americana, uma carta aí com um pouco dos motivos, um pouco dos questionamentos que eles têm acerca desse tema da John Deere. Basicamente, ali, além dessa questão do retorno do investimento, né, eles citam que a John Deere não está dizendo exatamente quanto está gastando, que os investidores estariam assinando cheques em branco a respeito dessas políticas aí de substituir motores a diesel por motores elétricos ou então por combustíveis mais sustentáveis, né, diesel verde. Basicamente, né, a John Deere tem as suas metas, assim como todas as empresas, de diminuir a emissão de gases ali do efeito estufa, e esse grupo aí está questionando um pouco se isso realmente tem algum efeito prático no negócio. Eles chegam a citar, por exemplo, que para substituir um motor a combustão por um motor elétrico, você precisa de muita bateria, isso acabaria deixando o trator mais pesado e, consequentemente, compactaria o solo, o que prejudicaria os produtores. É uma série de questionamentos, até dizendo que, por exemplo, a John Deere grande parte das emissões está no escopo que depende do uso dos clientes da máquina. Então, eles questionam que, desse jeito, a John Deere pode estar obrigando os clientes dela a comprarem certos produtos, comprarem certos combustíveis que não são tão efetivos. Basicamente, o questionamento é esse. E a John Deere, assim, num documento prévio divulgado na semana passada, prévio a esse encontro, já recomendou que os investidores votem contra essa proposta. Ela falou assim, ó, a gente vai votar a proposta A, B, C, D, e essas aqui a gente recomenda que, né, isso é a diretoria da John Deere falando, recomendamos que vocês votem a favor, essas aqui recomendamos que vocês votem contra. Essa não é a primeira vez que esse tipo de investidor ativista, mais ligado a grupos conservadores nos Estados Unidos, quer aí mexer os seus pauzinhos na John Deere. No ano passado, um outro grupo, o NLPC, National Legal and Policy Center, que também é um outro grupo que atua nessa mesma toada contra políticas de diversidade, um grupo conservador dos Estados Unidos, colocou na Assembleia do ano passado, geral, uma proposta para que a John Deere, questionando um pouco as políticas de diversidade e inclusão, contratações de vagas por raça ou por gênero na empresa. Eles queriam ali também mais transparência e queriam entender quanto isso de fato voltava para a empresa ali em termos de negócio. Essa proposta foi levada para a Assembleia no ano passado e ela teve 98% de votos contrários. Então, o que a gente fala, é um investidor ativista que ele traz as suas pautas, mas no fim das contas ainda não acaba mexendo os pauzinhos, mas foi o que você falou, talvez gere ali uma torta, né, de climão. Tudo isso começou, né? Assim, a gente sabe que os Estados Unidos vivem um pouco essa onda. A gente tem, por exemplo, a BP, empresa de petróleo, que acelerou bastante os seus investimentos em agenda verde, em etanol, inclusive aqui no Brasil, mas lá o management lá fora já deu uns pés atrás, falou que vai diminuir, desde o ano passado já diminuiu os investimentos ali em combustíveis renováveis, voltou a investir em extração de petróleo. Os Estados Unidos vivem muito isso, muito de acordo com o momento político que eles vivem, né? A agenda de Donald Trump também pró-petróleo. No caso da John Deere, no ano de 2024, até a empresa chegou a dizer que
que iria parar um pouco ali com os apoios a desfiles e pautas identitárias dentro da empresa, depois de uma pressão ali de um influencer americano, um cineasta chamado Rob Starbuck, que chegou a compilar fotos de escritórios da John Deere que tinham algumas dessas celebrações, inclusive tinha umas fotos do escritório brasileiro que tinha uma miniatura de um trator com a bandeira dos Estados Unidos, chegando a questionar a John Deere se ela era a favor de tudo aquilo. Enfim, é uma briga política indo também para esse cenário corporativo, né, americano. Mas como a gente viu no ano passado, a votação não teve muito sucesso, teve apenas 1,3% de votos favoráveis ali dentro dos acionistas, mas esses mesmos grupos estão tentando pautar de novo uma das maiores empresas de máquina do mundo, que, a julgar pelos últimos balanços, os últimos resultados, tem coisas mais importantes a se preocupar ali de voltar a vender as máquinas, driblar esse momento difícil no agro, especialmente no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Mas é uma reunião em que vai ter ali um momento em que todo mundo vai ter que parar, votar e discutir a respeito dessas mudanças ali. A John Deere diz que ela já faz essas divulgações, que já está tudo certo, que o board aprova, que, né, os acionistas, o conselho de administração aprova todo esse tipo de mudança aí, seja verde, seja de ESG, mas esses acionistas aí que estão aí nesse movimento estão questionando de novo a empresa. Vamos ver se novamente essa votação aí vai ser esmagada, contrária, na Assembleia que a gente vai ter no mês que vem, meu caro. Perdão pelo trocadilho infame, Gustavo. Clima quente. Muito obrigado pelas informações, Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed, nessa nossa parceria exclusiva aqui com o CNN Money. Muito obrigado, querido. Boa tarde, meu caro. Obrigado.